Bom, vamos lá então, ó. Falando aqui de perímetro de uma figura. Essa figura aqui vocês podem notar o seguinte: se eu fechar toda ela, vira um quadrado, porém ela foi retirada alguns pedacinhos das pontas. O que implicou que o valor dessas retas aqui, ó, maiores, essas que estão marcadas com um risquinho, é 1. E o valor dessas retas pequenas que estão marcadas com outros risquinhos, elas são outro valor. Então, quantas retas eu tenho marcada com um risquinho só? 4. Quantas retas eu tenho marcada com 2 risquinhos? 8. Então, como o perímetro é a soma do valor de todos os lados, seja esse valor explícito, ou seja, um número indicando uma medida, ou seja, uma expressão, no caso um valor implícito, que é um valor onde o número em si, a medida em si, em metro, em centímetro, em quilômetro, milímetro, ela aparece representada por uma expressão, tá? Nesse caso, as duas medidas que aparecem aqui, elas são representadas por expressões, por soma, tá? Então aqui, essas linhas maiores que tem um risquinho só, mede A mais 5. Parece um 2 aqui, né? Mas não é. Eu vou tentar melhorar esse A aqui, ó. Esse Azinho aqui, eu vou tentar dar uma melhorada nele para vocês, tá bom? Então, melhorando aqui. Pronto. Ou piorou. Ó, então vamos lá. A mais 5 é essa linha, média mais 5. Essa também e essa também, tá bom? Agora, as menores, elas têm outras medidas. Quais são as medidas? B mais 4. Então, como eu calcularia de uma forma mais, vamos dizer assim, tradicional, o perímetro dessa figura? Eu ia somar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse lado e mais esse lado. Ou seja, eu ia ter 12 elementos sendo somados. Como eu sei que é 12? Porque eu tenho 4 de um valor e 8 de outro valor. Seriam 12 elementos somados. Ou seja, ficaria uma soma muito grande. Quando você tem uma soma muito grande, mesmo que ela seja uma soma fácil de ser feita, com números pequenos, ó, 5 e 4, a quantidade de números, a quantidade de elementos, a quantidade de caracteres, ela pode fazer uma confusão, pode confundir a sua cabeça. Então, quanto menor for a expressão que você somar, melhor, menos chance de você errar na contagem, errar na colocação da quantidade certa de números. Beleza? Então, o que eu fiz? Como eu tenho 4 valores iguais a esse, eu fiz 4 vezes esse valor. Como eu tenho 8 vezes esse valor de B mais 4, eu somei com 8 vezes B mais 4. Beleza? Então, a representação que eu tenho da soma de todos os lados é essa. Eu tenho 4 lados medindo A mais 5. E eu tenho 8 lados medindo B mais 4. Tá? Então, o que isso significa? Que eu somei todos esses lados, tá? A multiplicação nada mais é do que um atalho da soma. Se eu vou somar muitas parcelas e essas parcelas são todas iguais, eu utilizo multiplicação, tá bom? Então aqui, com isso aqui eu faço o quê? Utilizo a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, o número que está do lado de fora, ele multiplica os dois que está do lado de dentro. Aqui é a soma. O número que está do lado de fora multiplica os dois que também estão do lado de dentro. Beleza? Então vamos fazer essa multiplicação, tá? Para a gente ver só como é que fica. Ó. 4 vezes A, 4A. 4 vezes 5, 20. Por que eu estou usando só sinal de mais? Porque nós estamos falando de perímetro. E perímetro é soma. Sempre soma. Ah, mas e se um desses valores fosse negativo? Você colocaria em módulo, porque você está falando de uma medida. E não existe medida negativa. Tá ok? Então você colocaria isso em módulo e aí assumiria o valor de positivo. Tá bom? Então, tudo positivo. 4 vezes 5, 4 vezes A, 4A. 4 vezes 5, 20, mais 8 vezes B, 8B. E 8 vezes 4, 32. Então,
Aqui eu fiz o quê? Eu juntei o que eu poderia juntar. O que eu posso juntar? Eu posso juntar termo que é semelhante. Termo que tem A, eu só posso juntar com termo que tem A. Termo que tem B, eu só posso juntar com o termo que tem B. Tá? Isso funciona em equação também, em simplificação de equação e tudo mais. Termos que tem x, eu junto com o termo que tem x. Tá? X ao quadrado, por exemplo, não é x, então você não juntaria. Aqui o que eu tenho? Eu tenho um termo com A. Não tenho mais nenhum termo que tem A. Então ele vai continuar. O termo com B, eu só tenho um também. Então eu não vou juntar com nada. Agora, número sozinho, número sem letra, eu tenho dois. Eu tenho o 20 e o 32. Como eles são números e não tem letras acompanhando, o que eu faço? Juntei os dois num número só, deu 52. Eu cheguei então nessa expressão. Ah, mas e aí você chegou nessa expressão, você não pode fazer mais nada? Posso. Eu posso colocar em evidência e ver aqui o que aparece aqui, aqui e aqui ao mesmo tempo. Ah, olhando assim, nada. Não é? Porém, existe um termo nos três ao mesmo tempo. Como é possível isso? Vocês devem lembrar que alguns vídeos atrás aí eu falei que a gente poderia representar qualquer número em formas diferentes. Eu vou até lembrar do que eu falei para vocês. Eu citei, por exemplo, o número 100. O número 100, o numeral 100, vai ser sempre 100. Agora, o valor 100, eu posso representar de outras formas. Como? Se eu colocar 2 vezes 50, eu estou falando do 100. Se eu colocar 4 vezes 25, eu estou falando do 100. Se eu colocar 200 menos 100, eu estou falando do 100. Se eu colocar 10 ao quadrado, eu estou falando do 100. Então, aqui existe um termo que ele também aparece, só que ele não está explícito. Você tem que encontrar. Então, você vai falar do quê? Múltiplos de um número. Tem um número aqui que é múltiplo de todos esses, ou divisor de todos esses. Quem é? O 4. Beleza? O 4 aparece aqui. O 4 aparece aqui. 2 vezes 4. Deixa de ser 8? Não. E o 4 aparece aqui. 4 vezes 13 é 52. Então aqui eu posso colocar isso aqui nesse formato, ó, só para eu achar o termo que eu vou colocar em evidência. 4 mais 2 vezes 4b mais 4 vezes 13. Agora veja bem, ó, eu tenho 4 aqui, eu tenho 4 aqui e eu tenho 4 aqui. Se eu tenho 4 em todos os termos, obviamente eu posso fazer o quê? Colocar o 4 em evidência. Beleza? Então vê só, esse 4 e esse 4, ele vai ficar do lado de fora do parênteses, fazendo o quê? Multiplicando tudo que sobrar. Vê bem? Então vamos lá? Eu coloco 4 em evidência. Beleza? Este 4 aqui, ó, é esse e esse, ao mesmo tempo. Então, se eu tirei o 4 daqui, sobrou quem? O A. Mais. Se eu tirei o 4 daqui, ó, sobrou quem? O 2. E se eu tirei o 4 daqui, ó, sobrou quem? O 13. Beleza? Agora você tem uma expressão com o 4 em evidência. Ah, será que isso está certo? Vamos ver. 4 vezes A. 4A. 4 vezes 2. 8B. Né? Ou melhor, desculpa. Aqui não vem só o 2. Esqueci. Passou batido aqui, tá? Tá errado. Aqui viu 2B. Por que 2B? Ó, por quê? Porque aqui eu tirei o 4. Sobrou 2B. Beleza? Então, ó. 4 vezes A. 4A. 4 vezes 2B. 8B. 4 vezes 13. 52. Então, esta aqui é a forma fatorada do perímetro, do cálculo do perímetro, não do perímetro, tá? Para eu falar para você qual que é o perímetro,
eu teria que dar um valor para A e um valor para B. Aí sim, apareceria um cálculo e pareceria só um número, e esse número estaria em metro, em centímetro, depende do que você, da sua necessidade ou do que tiver no seu exercício para fazer, tá bom? Então, isso aqui é a forma fatorada do cálculo de perímetro dessa região, tá ok? Vamos pro próximo agora, valeu! Bom, vamos lá, vamos falar de uma outra figura, né, importantíssima de matemática, que é o triângulo, tá? E aí a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Na verdade a gente tem dois triângulos retângulos, dois, tá? E aí a pergunta seria o seguinte: qual é o valor da área desse, o valor da área, no caso do espaço interno desse pedaço aqui, ó, dessa região aqui, ó, dessa região que eu estou pintando para vocês. Eu não quero saber a área total dele, eu quero saber a área dessa região aqui, desse contorno que tem em volta. Aí a gente vai lembrar de algumas coisas. Primeira, que a área de um triângulo retângulo, o triângulo retângulo ele é metade de um quadrado, metade de um retângulo, não é? Então, a área de um quadrado ou de um retângulo, ó, área é base vezes altura. Triângulo é a metade de um quadrado ou metade de um retângulo. Então, como é que você vai calcular essa área? A área dividida em 2, ou seja, metade. Então, a área de um triângulo retângulo, você calcula base vezes altura dividido por 2. Quem é a base aqui? A. E quem é a altura aqui? B. Então, na primeira você vai colocar A vezes A dividido por 2, ó, base, né, vezes altura dividido por 2, tá? Agora, eu não quero, se eu fizesse isso, eu estava calculando a área inteira, todo esse pedaço, tudo, inclusive esse pedaço do meio. Agora, eu não quero isso. Se eu não quero isso, eu tenho que excluir esse pedaço do meio dessa área. Excluir, tenho que tirar. Tirar é conta de menos. Então, qual é a área de dentro? Base vezes altura, ou seja, B vezes B dividido por 2. Isso aqui vai representar qual área? A área que eu pintei para vocês, que eu deixei riscadinha para vocês. Ou seja, eu estou falando da área total, ó, A vezes A dividido por 2, tudo menos esse pedacinho aqui de dentro. Tá bom? Agora aqui, obviamente a gente sabe que na frente daqui tem um número 1, né, e tal, e acabou. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, A vezes A ao quadrado. Tudo isso está sobre 2. Ah, mas por que deu A ao quadrado? Multiplicação com bases iguais. Você conserva a base, expoente 1, somei os dois, tá bom? Menos, fazer a mesma coisa com o outro. B vezes B é B ao quadrado. Ah, mas por quê? Porque B vezes B, ó, B, base igual, B e B. E aqui é 1, né? E aqui é 1. Não aparece porque é 1. Tá ok? Ah, mas então acabou, né? Eu não posso colocar mais nada em evidência? Posso, claro que eu posso. Você pode colocar em evidência o seguinte, ó. Aqui é 1/2 de A. E aqui é 1/2 de B. Então, 1/2 aparece nos dois termos. Então, você pode sim, não só pode, como deve, colocar meio em evidência. Se eu coloquei meio em evidência, sobrou o que aqui? A ao quadrado. Se esse meio também é esse meio aqui, ó, vou pôr o sinal de menos, né, porque aqui é menos, ó. Se esse meio é o mesmo meio, o que sobrou? B ao quadrado. Isso é a... Vê bem, ó, a palavra que eu vou usar. Isso é a representação do cálculo de área, mas de que pedaço? De todo ele? Não. Disso aqui, ó. Só desse pedaço que eu pintei. Beleza? É isso aí.
Agora, por que eu não coloco um então aqui e um então? Porque não precisa. Mas se você quiser, ó, não tem nenhum problema você colocar esse um. Esse um aqui é o meio, ó. É o meio que eu tirei aqui. Que eu tirei não, que eu coloquei em evidência aqui. O que sobrou aqui? A vezes A. O que é A vezes A? A ao quadrado. Eu tirei o meio, coloquei em evidência, coloquei aqui. O que sobrou? B vezes B. O que é B vezes B? B ao quadrado. Ah, por que menos? Porque eu estou pegando a área total menos a área de dentro. E isso vai me dar só essa área desse pedacinho aqui que eu estou querendo. Valeu? É isso aí.